Olá, gente! Vamos para a nossa primeira aula do mês de julho. É uma aula sobre a medição da resistividade do solo e sua importância em um projeto de aterramento. Essa aula vai dar uma visão para vocês, como efetuar a medição, qual o método mais indicado para a medição e quais são os valores encontrados na prática em uma medição em campo que eu apresento para vocês. Boa aula para todos! Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula muito importante que eu já tinha comentado com vocês. É uma aula sobre a resistividade do solo e como efetuar a medição da resistividade do solo e a importância de ter o valor da resistividade do solo em um projeto de aterramento. Bom, inicialmente, nós temos que identificar o que é a resistividade do solo. O que é a resistividade elétrica? É a propriedade que define o quanto um material, no nosso contexto, o solo, opõe à passagem de corrente elétrica. Desta forma, temos o seguinte: quanto maior for a resistividade elétrica de um material, no caso do solo, mais difícil será a passagem de corrente elétrica. E quanto menor a resistividade elétrica, mais o solo vai permitir a passagem de corrente elétrica. Então, é muito importante determinar o seguinte: a resistividade é a oposição à passagem de corrente elétrica no solo. Então, quanto maior for a resistividade do solo, né, mais difícil será a passagem de corrente elétrica. Quanto menor a resistividade, mais permitirá a passagem de corrente. Então, o ideal é que o solo tenha baixa resistividade. O foco dessa aula é mostrar para vocês como se efetua a medição da resistividade do solo. Bom, continuando, nós temos um fato muito importante, que é a resistividade do solo, porque ela vai definir muito a questão das características da malha de aterramento, quantas hastes são necessárias, né? Qual é a diagramação do meu sistema de aterramento. Aqui eu coloco para vocês o seguinte: a composição do solo, né? Na composição do solo, o valor da umidade e temperatura, eles afetam o quê? Afeta a resistividade, né? Então, a composição do solo, o valor da umidade, a temperatura afetam a resistividade do solo. O solo, pessoal, ele é raramente homogêneo e a resistência do solo vai variar geograficamente e em profundidades diferentes. Então, para que um sistema de aterramento seja eficaz, ele deve ser projetado para resistir às piores condições possíveis. Então, quando eu faço um projeto de aterramento, um sistema de aterramento, um projeto, eu tenho que conhecer as características do terreno, eu tenho que conhecer a resistividade. Então, o sistema de aterramento, ele deve ser eficaz e projetado para resistir às piores condições possíveis. Dessa forma, teremos uma eficiência maior do sistema de aterramento. Outro ponto muito importante, a resistividade é a resistividade do solo.
A resistividade do solo, ela é fundamental em um projeto de aterramento. Quero fazer um projeto de aterramento, por exemplo, um projeto simples, com 3 hastes. Como que eu calculo, eu projeto esse sistema? Será que 3 hastes é suficiente? Para entender se 3 hastes é suficiente, é importante encontrar o valor da resistividade do solo. E aí, a resistividade do solo é obtida através de medições em campo, utilizando-se de métodos de prospecção geoelétricos, dentre os quais vamos tratar o método mais conhecido e utilizado, que é o método de Wiener. Então, vamos identificar a resistividade de um solo, fazendo medidas em campo e utilizando o método mais conhecido e mais utilizado, que é o método de Wiener. Bom, como que se baseia o método de Wiener? O método de Wiener, ele consiste em quê? O método consiste em 4 pontos alinhados, ou seja, 4 estacas alinhadas, igualmente espaçadas e cravadas a uma mesma profundidade P. Então, eu tenho que ter 4 hastes cravadas, espaçadas com uma distância A e uma profundidade P. Esse é o método de Wiener. Bom, o que o dispositivo que vai utilizar o método de Wiener deve fazer? Ele deve injetar, ou seja, uma corrente elétrica I é injetada no ponto 1 pela primeira haste. E essa corrente é coletada, pessoal, no ponto 4 pela última haste. Esta corrente, passando pelo solo, entre os pontos 1 e 4, vai produzir um potencial nos pontos 2 e 3. Isso é o método de Wiener. Bom, para fazer as medições em campo, nós utilizamos um dispositivo que é o Megger. O Megger é o método, utiliza um Megger, que é um instrumento de medida de resistência, que ele possui 4 terminais, 2 terminais de corrente e 2 de potencial. Então, o Megger é um instrumento. No nosso teste, nós vamos utilizar um instrumento da IPT Engenharia. A IPT Engenharia cedeu um instrumento para a elaboração dessa aula, que é um instrumento da Megabras, que vocês vão estar observando. Então, esse Megger, ele tem 2 circuitos de corrente e 2 circuitos de potencial. Bom, mas como que encontramos o valor da resistividade do terreno? Bom, o instrumento que nós vamos utilizar em campo, ele vai fazer uma leitura R. Quando eu posiciono lá, ele vai fazer uma leitura R da resistência no Megger. Essa resistência vai ser medida em ohms para uma profundidade A, A é o espaçamento entre as hastes cravadas no solo. Então, eu vou cravar minhas hastes com espaçamento A entre elas. E P é a profundidade da haste que eu vou estar utilizando para teste. E aí, qual vai ser o valor da minha resistividade? O instrumento não vai me dar o valor da resistividade. Eu tenho que calcular a resistividade a partir do valor medido no solo. Medido de quê? O valor medido de R, que é a leitura da resistência em ohms do Megger para uma profundidade A,
que a profundidade A é a mesma profundidade. Na verdade, a profundidade A é a distância entre as hastes. Ok? Então, aí eu vou utilizar a fórmula de Palmer, né? De Palmer. Então, eu tenho que o ρ vai ser igual a 4π vezes A vezes R. R é o valor que eu vou coletar em campo, dividido por 1 sobre mais 2 vezes A, onde A é o espaçamento entre as hastes, dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais 2π ao quadrado, onde P é a profundidade da haste que eu vou cravar no solo, menos 2 vezes A, raiz quadrada de 2A ao quadrado, que é 2 vezes o espaçamento da haste ao quadrado, mais 2 vezes a profundidade da haste cravada ao quadrado. Então, essa é a fórmula de Palmer, que vai me ajudar na hora de montar a tabela com a resistividade do meu terreno. Então, para um afastamento entre as hastes relativamente grande, né? Ou seja, muito maior do que 20 vezes P, onde P é a profundidade da haste cravada, essa fórmula matemática de Palmer, né? Vocês podem substituir ela por ρ igual a 2π A vezes R. Lembrando, R é a resistência que eu estarei medindo em campo utilizando o instrumento da Megabras. Então, eu vou usar essas duas expressões. Eu vou trabalhar com essa expressão, independente da distância, que vai me dar um resultado bem preciso, mas se a distância for superior a 20 vezes a profundidade da haste cravada, eu posso simplificar por essa equação. Bom, feito isso, né, é recomendável, né, que você faça medições, né, mais de uma medição, na verdade. Então, o que você faz? Para uma determinada direção, devem ser usados, né, os espaçamentos recomendados na tabela. Então, você vai fazer um mapeamento de terreno, por exemplo, vai medir o R com as estacas espaçadas 1 metro, que é o que eu vou usar no meu exemplo, porque eu vou usar uma área de 45 metros quadrados. Aí eu vou fazer a leitura R e vou calcular o valor de ρ, que é a resistividade do terreno, que é dada em ohms por metro. Aí eu vou usar o espaçamento de 1, 2, 4, 6, 8 e 16. Isso vai depender do tamanho do terreno. No meu exemplo, eu vou fazer 2 medições, né, para montar essa tabelinha, onde eu vou usar os valores de espaçamento de 1 metro entre as hastes. Tá? Aí, pessoal, dessa forma, nós já vamos agora para a parte prática, a medição. Agora nós vamos fazer as medições de campo, né, da resistividade do solo. Como eu já tinha citado, o terreno utilizado para fazer as medições de resistividade é um terreno de 4,5 por 10 metros. E eu vou estar em campo dando exemplo de 2 medições, ou seja, fazendo 2 medições para vocês, no ponto central, ponto A, e no ponto B. Essas medições serão tabuladas e a gente vai identificar qual é o valor da resistividade do terreno. Pois com isso é possível a gente fazer um projeto adequado para o sistema de aterramento. Então, para efeito didático e exemplo, eu vou estar fazendo 2 medições. Como eu já tinha comentado anteriormente, é importante que se faça vários pontos de medições com espaçamentos de 1, 2, né, 1, 2, 4 e assim sucessivamente entre as estacas. Primeiro ponto, ponto A e ponto B. Para realizar as nossas medições, nós vamos utilizar o instrumento MTD 20KE, que é um termômetro digital e medidor de resistividade do terreno. Nós vamos utilizar esse instrumento cedido pela IPT, que é um instrumento da Megabras. Agora vamos para as medições em campo.
Olá, bom dia pessoal. Eu estou mostrando agora para vocês a área na qual vamos efetuar a medida de resistividade do terreno. Eu separei um pedaço de um terreno aqui de 4,5 por 10, ou seja, 45 metros quadrados, só para mostrar para vocês como que a gente faz a medição da resistividade desse terreno. Essa medição de resistividade, ela ajuda na hora do dimensionamento do sistema de aterramento. Pessoal, então agora vamos efetuar a primeira medição, onde vocês têm as estacas. Eu fiz o posicionamento entre as estacas, são 4 estacas de 1 em 1 metro cada uma das estacas. Vocês podem estar observando, eu dividi o terreno, que é de 4,5 por 10, coloquei, estou fazendo a medição no centro do terreno, nesse pedaço de terreno que eu utilizei. Agora vocês podem observar, está tudo posicionado, eu vou fazer a primeira medição. O instrumento aqui, ele está na escala de Rho aqui, que é a resistividade, e coloquei na escala de 2000. Agora eu vou dar o start e vamos ver qual o valor que a gente vai encontrar aqui. A gente aguarda alguns instantes. Então a medição é 376. Então essa foi a primeira medição. Vamos fazer uma segunda medição com... Agora vamos para a segunda medição. Na parte extrema do terreno, as estacas posicionadas a 1 metro de distância. Vamos ver qual vai ser a resistividade. — 332 na parte extrema do terreno. Agora vamos fazer a última medição no meio do terreno, de 2 em 2 metros entre as estacas. Pessoal, agora vamos encontrar os valores da resistividade aplicando a fórmula de Palmer. Claro que estamos utilizando o método de Wiener. Então, com os valores medidos, nós vamos aplicar, com os valores medidos pelo método de Wiener, vamos aplicar a fórmula de Palmer. A leitura que nós vimos anteriormente, nós fizemos em 2 pontos, tivemos 2 leituras. Aquela leitura que o instrumento apresenta é a leitura R, como nós já vimos anteriormente, que é a leitura que está no Mega, ou seja, que está no instrumento da Megabras. O A é o espaçamento entre as hastes, eu estou usando um espaçamento de 1 metro. P é a profundidade das minhas estacas cravadas no solo. As estacas são de 50 centímetros e eu cravei, vocês podem ter visto na parte prática, eu cravei em média 40 centímetros no solo. Aplicando a fórmula de Palmer, eu consigo identificar qual é o valor nos 2 pontos medidos da resistividade. Então, essa é a equação de Palmer, onde A é o espaçamento, estamos usando 1 metro de espaçamento entre as estacas, e R é o valor medido pelo instrumento. P é a profundidade. Então, aplicando a fórmula de Palmer, eu posso ter a forma simplificada. No nosso exemplo, eu vou estar utilizando a fórmula de Palmer mais precisa. Por quê? Porque a estaca tem uma profundidade de 40 centímetros cravada, e não atende a essa questão aqui, de A maior do que 20 vezes P. Então, eu uso essa fórmula que é mais precisa, a fórmula de Palmer. Posso usar ela em qualquer distância, que ela é mais precisa. Mas existem casos que a distância entre as estacas é muito maior do que a profundidade da estaca. Aí eu utilizo essa fórmulazinha simplificada de Palmer. As estacas, elas foram cravadas, são estacas de 50, eu cravei 40 centímetros no solo. E aí, como os valores de medição, a medição 1, qual foi o valor da medição 1? 376 ohms. E a medição 2, que é no extremo do terreno, aqui é no meio do terreno, 376 ohms.
Medição 2, 332. Aplicando esse valor de R, esses dois valores de R, podemos encontrar a resistividade ρ1, cujo valor de ρ1 é o valor de 2.892,95 ohms por metro. E o ρ2, que é a medição 2, qual foi o valor da medição 2 que vocês viram anteriormente? 332 ohms. Logo, a minha resistividade é 2.554,42 ohms. Para título de exemplo, qual seria a resistividade desse meu terreno? Eu peguei a média, mas se eu vou fazer um projeto de aterramento, eu pegaria o ponto aqui, por exemplo, de maior resistividade, que deu 2.892,95. Então, dessa forma, vocês entenderam toda a metodologia de medição e o final, que é o cálculo, efetivamente, da resistividade do solo, que vai te permitir fazer um cálculo adequado do seu aterramento, prever qual a área do aterramento, quantas hastes você vai estar utilizando no aterramento. Então, dessa forma, vocês tiveram a noção de como verificar e como medir e como calcular a resistividade do terreno. Então, eu preciso utilizar um instrumento cujo método utilizado de medição é o método de Werner. Aplicamos a fórmula de Palmer para encontrar a resistividade em ohms por metro. Dessa forma, vocês já sabem como identificar e como mapear a resistividade do solo. Mais à frente, eu vou lançar mais aulas relativas à resistividade. O importante é que fica nessa aula qual o instrumento que eu utilizo para fazer a medida de resistividade, como mapear e tabelar essa resistividade para terrenos, áreas de 10.000 metros quadrados, por exemplo. Você tem que segmentar em vários pontos e realizar, no mínimo, 5 medições. O correto é realizar um conjunto grande de medições, tabelar esses valores de medição, e esses valores de ρ vocês podem aplicar em um determinado software e fazer a estratificação do solo, para você fazer um projeto mais adequado no sistema de aterramento. Uma boa tarde para vocês e espero que tenham absolvido essa aula, cujo contexto é fazer a medição da resistividade do terreno.